Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Advogue Podcast. E hoje estou com um convidado especial, o Dr. Roberto Cisneiros, está aqui conosco para a gente bater um papo sobre advocacia, falar um pouco sobre direito de saúde, trazer um pouco de informações para a sociedade, para quem está nos assistindo. Dr. Roberto, muito obrigado, seja muito bem-vindo e se apresente aí para o pessoal já te conhecer. José Vitor, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando um pouco essa área de trabalho que pouca gente conhece, mas que é muito essencial, principalmente na área do direito. Meu nome é Roberto Cisneiros, sou advogado aí já há 16 anos, militando aí, brigando contra o plano de saúde, contra as abusividades que eles vêm cometendo e tentando aí entregar um pouquinho de dignidade aos clientes, às pessoas que precisam do nosso trabalho. Muito obrigado, Zé Vitor, por essa oportunidade aqui, ó, o primeiro podcast nosso. E que venham outras oportunidades. Com certeza, show de bola. Então vamos aproveitar o gancho. A área de direito de saúde, muito importante hoje em dia, né? E a gente sabe que está muito em evidência as ações contra plano de saúde, enfim, em geral. Hoje, no seu escritório, quais os principais tipos de demanda relacionadas à área de saúde que chega? Quais os principais problemas que os clientes trazem para vocês resolverem? Os principais problemas hoje são as negativas dos planos de saúde. Os planos de saúde, na maioria das vezes, eles se atêm ao rol da ANS. E a Justiça já entendeu que o rol da ANS ele é meramente exemplificativo, que não é o plano de saúde que escolhe o tratamento ou o procedimento que o paciente vai ser submetido. Essa escolha, ela cabe ao médico que acompanha esse paciente. Então, assim, 80% dos casos são negativas de procedimentos, negativas de cirurgia de alto custo. Por que o cidadão tem que ter em mente, e o consumidor de plano de saúde, que o plano de saúde ele tem que oferecer a melhor saúde, e não só aquilo que está dentro de um rol. Então, se existe um procedimento médico, um medicamento que possua registro na Anvisa, que ele é melhor, que ele tem uma tecnologia mais eficiente, ele tem que cobrir, independente do preço, aquele tratamento, medicamento que o médico dele indicou. Só que as operadoras de plano de saúde continuam negando. Eles só vão cumprir quando tiver uma decisão judicial. Entendi. E quando o cliente não tem plano de saúde, ele está ali na rede pública de saúde, e ele tem uma negativa, não sei como que funciona, não é minha área, essa área da saúde, mas ele precisa de um procedimento, ou a gente vê muito na televisão, né, os casos da pessoa está aguardando na fila de cirurgia já há tanto tempo, e você vê que a pessoa está sofrendo. Tem também uma satisfação jurídica para esse tipo de situação contra o Estado? Existe, não para furar a fila. Essa ordem cronológica, ela deve ser respeitada. Mas, basicamente, o SUS, por exemplo, é obrigado a cobrir o que o plano de saúde cobre. E, na verdade, é o inverso. O plano de saúde tem que cobrir o que o SUS fornece e mais aquilo que está dentro do contrato. Mas, hoje em dia, existem diversas decisões que determinam que o Estado forneça medicamento de alto custo, principalmente hoje, a questão do nanismo. Existem decisões judiciais determinando que a União e o Estado e o município em conjunto forneçam um medicamento que custam 2, 3 milhões para o tratamento do nanismo. Então, assim, o Estado, constitucionalmente falando, ele já é obrigado a fornecer a saúde para o cidadão. E essa saúde também ela tem que ser de forma ampla, né? Às vezes a pessoa não procura a justiça por falta de conhecimento mesmo, porque você pega aí a pessoa que do SUS, às vezes falta informação, por mais que hoje nós tenhamos um acesso amplo à informação, às vezes essa informação não chega nele da forma que deveria chegar. Mas o Estado, assim como os planos de saúde, tem suas obrigações em fornecer a melhor saúde, o melhor tratamento. Se não conseguir na rede conveniada do SUS, é obrigado a custear na rede particular. Inclusive, existem diversos processos onde a justiça determina um prazo para cumprimento daquela obrigação de fornecer um medicamento, ou um tratamento, ou uma cirurgia. O Estado fica inerte e a justiça bloqueia os valores na conta do próprio Estado. E quando a gente está falando de Estado aqui, eu não estou falando só de Estado, mas sim envolvendo Estado, União, município, cada ente dentro da sua responsabilidade, e faz o sequestro do valor e custeia diretamente para o hospital. Então, assim, o SUS também é obrigado a fornecer aquilo que o médico indicou para o jurisdicionado, para o cidadão. Embora mais demorado por conta da alta demanda.
Aí o que não consegue é furar a fila. Ele vai ter que organizar, esperar a ordem cronológica do fluir, né? Mas é obrigado, é lógico, que existem os casos extremos onde a vida está em risco, então, às vezes, por conta disso, você consegue o benefício para ele de forma mais rápida. Entendi, isso via judicial, né? Via judicial. E é importante esse bate-papo, porque realmente, igual o senhor falou, muita gente às vezes não tem acesso às informações da forma que deveriam, né? E hoje a gente tem advogados qualificados, igual o senhor, para poder auxiliar essas pessoas, né? Só quando a gente fala dessa questão de saúde, por muitas vezes a gente sabe que é uma questão muito urgente, né? Por exemplo, uma pessoa está com uma situação ali que precisa de fazer uma cirurgia, que às vezes 24 horas é uma eternidade. Pode chegar a gerar uma perda de uma vida, um tempo desse. Como que funciona na prática hoje? Essa até é uma informação muito importante para quem vier a precisar desse tipo de serviço. A pessoa está com essa necessidade de uma cirurgia urgente. O senhor contratou um advogado para poder conseguir essa liminar e conseguiu a liminar. Como que funciona hoje na prática o cumprimento dessa liminar? Tem que esperar um oficial ir lá cumprir, ou a própria pessoa pode pegar a decisão e levar para o hospital para cumprir, ou o advogado? Como que funciona hoje na prática e o tempo que isso demora? Zé Vitor, como é que funciona? Isso vai depender muito do juiz. Antigamente, na época dos processos físicos, quando chegava esse processo de saúde, a tramitação já era diferente. Os processos que envolvem saúde e risco de vida, eles sempre tramitaram de forma rápida. E isso é inquestionável. Então, na época do processo físico, isso eu estou falando de um passado não muito recente. Estou falando de coisas de 10 anos atrás, que para a gente, operador de direito, 10 anos atrás ainda está engateando. Você protocolava, eles rapidamente, você não precisava fazer toda aquela diligência. Protocolava, via que era de saúde, já mandava para o distribuidor, chegava na mão do juiz, ele despachava. O juiz já tinha o oficial certo da área da saúde para cumprir, e dentro do mesmo dia eles notificavam a operadora de plano de saúde. Hoje em dia, com o processo digital, o juiz tem a opção de mandar o oficial de justiça, ou dependendo do caso, a própria decisão tem forma de alvará. E em alguns casos ele defere que a própria parte ou o advogado da parte entregue esse ofício diretamente na operadora de plano de saúde, e a partir dali ela tem um prazo de cumprimento sob pena de multa diária. Inclusive eu tive um caso dentro do escritório que demoraram, um plano de saúde regional daqui, demorou mais de 160 dias para cumprir, até que a justiça determinou a prisão civil do administrador do hospital, que era um médico renomado. Quando a prisão civil dele saiu, a determinação da prisão civil, que ele falou, ó, intimes para cumprir em tanto tempo, sob pena de prisão civil. Aí houve o cumprimento. Então, assim, quando se fala de direito de saúde, a gente não precisa ter receio, porque o cidadão, o consumidor, ele fica com medo de receio de represálias do plano de saúde. Não, a justiça, nesse ponto, ela é totalmente eficaz. Uma das coisas que me levou a trabalhar com o direito de saúde, principalmente contra o plano de saúde, o primeiro ponto é a rapidez. E o segundo é que você consegue entregar um resultado positivo, você consegue fazer valer o direito da pessoa. Você consegue, ali, às vezes, contribuir com o seu humus público mesmo, né? É uma área do direito que você consegue falar assim, pô, a pessoa precisa de um procedimento, o plano de saúde negou, e você consegue devolver a dignidade da pessoa. Então, quando se fala de plano de saúde, é tudo muito rápido. Geralmente as decisões saem em 24 horas, embora a justiça tenha 48 horas para despachar, o juiz vai ter 48 horas para despachar a liminar, mas geralmente sai no mesmo dia, e na maioria das vezes ele está definindo que a decisão tenha força de ofício e alvará, você mesmo leva para cumprimento. Então, assim, é muito rápido. Até em matéria de recurso. Não concedeu a liminar, os recursos são julgados prioritariamente, as decisões dos recursos também saem mais rápido. Então, assim, é muito tranquilo. Show de bola, né, doutor? E em relação a liminar, quais são hoje os principais motivos para que se neguem a liminar? Porque, assim, a gente sabe que é um caso muito... Eu penso assim, eu não advogo na área da saúde. Eu sou criminalista, advogo na área criminal. Tem a urgência do criminal, mas é totalmente diferente da área de saúde, né? Uma pessoa está presa e a outra pessoa está perdendo a vida, está na iminência de perder a vida ou ter alguma consequência grave na saúde. Mas hoje, quais os principais motivos que os juízes utilizam, os fundamentos, para se negar uma liminar?
quando negam? Quando a gente fala de juiz, é aquela velha máxima, né? Cada um tem o seu entendimento. Tem juiz que é mais contratualista. Existe juiz que entende que o rol da ANS, ele não seria um rol exemplificativo, e sim seria um rol taxativo. O que significa aí para o pessoal que está assistindo a gente? O rol taxativo é aquilo que está escrito e pronto, ele não comporta um entendimento extensivo, ele não se estende. Então existe juiz que entende que se não tem previsão contratual, teoricamente, o plano de saúde não estaria obrigado a cumprir. Inclusive o STJ, em junho de 2022, deu uma decisão, eu não sei da onde que eles tiraram isso, que modificou todo o entendimento jurisprudencial do país. Veio e falou assim, olha, o rol da ANS ele é taxativo, mas comporta exceções. E quais são as exceções? Quando houver justificativa médica, quando já tiver tido, a pessoa já tiver buscado todos os tratamentos que existem no rol da ANS para aquela doença, quando tiver um estudo científico técnico, ou quando tiver na Conitec, a Conitec der um parecer de incorporação desse procedimento no rol da ANS em pouco tempo. A Conitec é um órgão técnico de incorporações dos procedimentos do SUS junto ao rol da ANS. E isso meio que travou em um curto tempo as liminares, né? Só que a gente já vinha de um entendimento majoritário há mais de 20 anos, dizendo que o rol era exemplificativo. Aí o Congresso, nessa hora, em poucos meses, aí, numa questão de 90 dias, um projeto de lei que começou encabeçado pelo Romário, transformou o rol da ANS em exemplificativo. Então hoje o rol é exemplificativo. Houve justificativa médica. O médico fundamentou o seu relatório dentro da medicina, os planos de saúde têm que cumprir. Só que a gente esbarra em cabeças de juiz, em entendimento jurisprudencial. Não são todos, não são a maioria, mas ainda existem juízes que são contratualistas. E quando cai num juiz que é contratualista, a chance da liminar ela diminui. Aí já tem que correr para o recurso, para o agravo. Às vezes não, porque o que eu gosto muito é de uma diligência. Então, o protocolo, se eu vejo que está demorando, eu vou até o juiz, vou explicar o caso, vou tentar demonstrar a urgência, né? E às vezes você consegue ali explicando para o assistente ou para o juiz, demonstrar a necessidade daquele procedimento. Mas, em algumas vezes, dependendo do juiz, você já pode preparar um recurso. Né? Porque você já sabe que... Mas o tribunal daqui, a gente tem ele é bem favorável à jurisprudência do STJ, então são raros os casos aí que dá problema. Entendi. Doutor, quando a pessoa chega numa situação dessa, ela está lá no hospital público, privado, seja qual for, e está nessa situação negativa no plano de saúde, de algum tratamento, o que ela precisa fazer? Qual que é a atitude imediata dela antes de procurar um advogado? Ela tem que filmar alguma coisa, ela tem que pegar algum documento, ela precisa de algum parecer do médico? O que ela precisa fazer de imediato ali para já conseguir ir atrás do direito dela? Zé Vitor, vai depender do que ela busca. Vai depender do que aconteceu. É uma negativa de procedimento. Então você me dá essa negativa por escrito. Então tanto o plano de saúde quanto a Secretaria da Saúde, ela tem que te negar por escrito. Esse é o princípio. Você vai fazer o pedido por escrito e ela vai dar negativa. No estado, quando você precisa de um medicamento de alto custo, de uma cirurgia, eles fazem todos os pedidos e você entrega no órgão competente, na onde vai fazer. Então, eles têm que dar negativo por escrito. No plano de saúde também, né? Se houver negativa de dar expressamente este documento, aí você pode passar para aqueles meios de prova admitidos em direito. Se você conseguir uma filmagem, uma fotografia, né, uma declaração de uma testemunha que presenciou. Mas geralmente, quando a gente fala em direito de saúde, é praticamente 100% documental, né? Então, se a pessoa está com um problema de saúde e o médico prescreveu um exame, por exemplo, eu peço que, se eu tiver a oportunidade de conversar com esse médico, de explicar o jeito que a justiça precisa desse relatório médico. Fundamente, porque geralmente os relatórios médicos são muito sucintos. Então, quando a gente já sabe que vai haver negativa,
porque o procedimento não está no rol da ANS, eu peço que relate quando começou o tratamento, o porquê que está prescrevendo, quais são os benefícios que esse medicamento ou procedimento ele vai trazer para o paciente. Por quê? O juiz que vai julgar também é leigo. Os juízes não são especialistas na área de saúde. Uhum. Então eles vão submeter isso a uma junta médica, que nós chamamos de NATJUS, que é o núcleo técnico de medicina dentro da justiça. Então, se eu amparo esse núcleo com o máximo de documento e um relatório fundamentado, eu já consigo demonstrar para o juiz a necessidade dele. Então, assim, o primeiro passo chama-se relatório médico. Na dúvida, contrate um advogado. Se não tiver condições, porque a gente entende, existe a Defensoria Pública que está apta a fazer serviço, entendeu? Ela vai orientar. Então, assim, o que não pode é deixar de ter informação e deixar de brigar pelos seus direitos. Deixar de fazer, né? Deixar de fazer. Eu tive 2 casos, na verdade, assim, foram situações que, pra mim, foram excepcionais, porque eu não costumo fazer. Só que eu tive 2 situações de pessoas que eram conhecidas, que me procuraram, e eu fiz mais pra ajudar, não foi nem em relação ao honorário, nada. Uma foi uma criança, que ela... E aqui eu vou até entrar em uma dessas situações que você falou, e o outro já entrar com uma pergunta. Ela tinha um problema de paralisia, enfim, não tinha movimento das pernas, e ela precisava de um tratamento específico de fisioterapia para poder se locomover, para melhorar ali a locomoção dela. E ela tinha um plano de saúde, e o plano de saúde negou justamente com esse fundamento, de que não estava previsto no rol da ANS aquele tipo de tratamento. Eu entrei com ação para ela, o juiz indeferiu a liminar, não deu justamente nesse fundamento de que é uma questão contratual. Teve a sentença, o juiz negou o pedido, ele negou na sentença e eu recorri em apelação. Na apelação o tribunal reformou. Agora qual que é a dúvida? Quando eu entrei com essa ação, eu entrei tanto com pedido de obrigação de fazer para o plano de saúde, de conceder ali o tratamento para ela, quanto com pedido de dano moral. Por todo o constrangimento, era uma família muito humilde, o pai e a mãe se desdobravam para pagar um plano de saúde para a filha, eles não tinham condições. Só pagavam para ela, justamente por conta da situação de saúde dela. E o tribunal concedeu, ele julgou procedente a apelação, determinando que o plano cobrisse, e de fato ela começou o tratamento, deu tudo certo, porém, no dano moral, eles não deram, sobre a alegação de que é uma questão contratual, de interpretação contratual, que não caberia o dano moral. Nesses casos de saúde, existe algum caso em que, de fato, dá para pedir além da obrigação de fazer o dano moral, ou via de regra sempre vai ser assim? Sempre não vai existir um dano moral porque é uma questão de interpretação contratual. Como que funciona nesses casos em relação a dano moral? O STJ é bem dividido. Vai depender de processo para processo e caso a caso. Um caso que me levou a atuar especialmente e ir no migrante área, me tornar especialista em direitos de saúde, mas em ações contra o plano de saúde, é um caso que mexeu muito comigo e eu vou pincelar ele aqui. Sim. Meu filho, quando tinha 45 dias, ele internou com coqueluche. E a coqueluche já estava extinta. E ele pegou a coqueluche, internou e foi para UTI. Chegou na UTI, eu conheci um casal que a filha já estava na UTI há 6 meses com a doença que chama amiotrofia espinhal tipo 1, que eles chamam de AME, uma doença degenerativa. E ali eu falei, olha, eles, igual esse caso seu, eles praticamente trabalhavam para pagar um plano de saúde. Era a única pessoa que tinha plano de saúde, era a filha dele, tinha 3 anos. E desses 3 anos, já tinha 8 meses na UTI. Eu falei assim, ó, me procura que eu vou advogar para você, vou tirar ela da UTI porque ela tinha alta para home care. E eles falaram, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, eu vou advogar para vocês pro bono, de forma gratuita. E assim foi. Consegui a decisão do home care. Foi esse caso que demorou quase 6 meses para cumprir. Determinou a prisão civil. Então, nesse caso, eu consegui provar o dano moral. O plano de saúde foi condenado a dano moral. Em outros casos, não. Então, o que eu penso bem? Eu analiso bem, porque hoje, né, processualmente falando, existe a figura da sucumbência recíproca. Então, naquilo que eu perder, eu tenho que pagar. Então, geralmente, eu analiso bem as circunstâncias de caso e sempre estou dando uma olhada no que o STJ está decidindo. Porque o Estado de Goiás aqui, a jurisprudência é nesse sentido. Em que pese ter a relação de consumo,
nesse caso ele não inverte o ônus e fala, olha, essa quebra de contrato não foi apta a ensejar o dano moral. Inclusive, teve ações que eu ganhei o dano moral e o tribunal reformou. Então, assim, eu analiso o caso a caso, o que eu tenho de prova, para a gente tentar transpor essa barreira, entendeu? Porque senão você vai ficar enchendo linguiça e colocando o seu cliente no risco de uma sucumbência recíproca, mesmo que seja mínima. Então eu faço essa análise. Eu pego os casos idênticos que o tribunal dispõe através do seu inventário de jurisprudência, dou uma analisada, vejo o que eu tenho de prova, né? Porque uma hora dessa você tem muita conversa de WhatsApp com a operadora de plano de saúde, vejo o que dá para encaixar. Agora, existem casos grotescos que o dano moral tá claro. Aí você não vai ficar refém de entendimento, né? Um caso clássico é negativa de procedimentos sobre o argumento de carência, por exemplo. A carência, ela existe e deve ser respeitada, mas a própria lei fala que a carência ela é quebrada quando existe uma situação de emergência. E essa carência na situação de emergência ou de urgência ela é de 24 horas. Então você assinou o contrato hoje, foi atropelado aqui e precisa de um atendimento de emergência, o plano de saúde não pode negar. Então você já tem uma previsão legal, contratual. O plano de saúde nega, dizendo que tem uma carência. Eu tenho um laudo médico dizendo que a situação é de urgência ou de emergência. A partir daí, teve uma violação da lei que abalou moralmente. Então, você tem que analisar caso a caso. Essa questão da carência é interessante, porque realmente ela gera muitas dúvidas, né? Por exemplo, todo mundo sabe que você vai contratar um plano de saúde, existe uma carência ali, algumas até de 6 meses, se eu não me engano. Então tem carências longas. E já é uma informação. A gente sabe que lá, quando o contrato, eu já contratei plano de saúde, vem lá, realmente, urgência e emergência, 24 horas. Aí alguns procedimentos têm um prazo específico. Mas eu já não sabia que se precisar de uma cirurgia de emergência, por exemplo, a carência não... Não, a carência é quebrada. Vamos supor, você fez hoje o plano de saúde. Aí, Deus o livre ali, você descobre que tem um problema de saúde sério, você tem uma diabetes, que você precisa de um exame que teria que cobrir a carência. Mas se esse exame ele for de emergência ou for de urgência, e a legislação ela conceitua os termos de urgência e de emergência, urgência é aquilo que coloca sua vida em risco, emergência é aquilo que, se não for cumprido rápido, a sua saúde vai agravar. Então, tudo parte de um relatório médico. Então, você precisou de uma tomografia de urgência, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Mesmo na carência. Entendeu? E ele não pode negar essa cobertura. Só que nego. Por que nego? Porque o consumidor ele ainda é muito leniente, ele é muito inerte. Ele ainda não procura a justiça para resolver o problema por inúmeros fatos. Acha que o custo da justiça às vezes é caro, ele acha que vai demorar, ele acha que o plano de saúde vai cometer alguma represália e na verdade não vai. Entendeu? Mas a carência é um calo no consumidor. Justamente, é uma informação importante. Eu mesmo sabia dessa informação. Assim, a gente sabe que tem a questão da urgência e emergência, mas muita gente explica, precisa fazer um exame. Não sabe, fala, não, até dentro da carência não vai ter jeito. Às vezes até paga, né, particular, ou às vezes busca outros meios para fazer o exame, né? Justamente. Existem casos, vamos supor, existem exames aí que custam R$3.000, R$4.000, R$5.000. Se você pegar numa realidade comum, para fazer o exame, não seria tão caro. Um exame, né? Então, vamos pegar no caso de uma pessoa que descobriu agora que está com tumor, que está com câncer. O médico vai lá e indica um PET scan. O PET scan é o que há de mais moderno dentro desses exames, porque ele é um scanner. Ele é capaz de pegar o tumor e te falar, esse tumor está com quantos centímetros, está com tantas semanas. Só que ele custa de R$3.500 a R$5.000. Então, se você pegar numa média, muitas pessoas conseguem pagar. Mas se você paga e dentro do seu tratamento o médico te pedir 2, 3, porque ele vai acompanhando a evolução da doença e a evolução do tratamento. Está surtindo efeito? Eu quero ver se diminuiu. Às vezes a tomografia computadorizada não vai mostrar o que o PET mostra.
Aí a pessoa fala assim, mas eu não vou buscar a justiça por conta de 5 mil reais. E se no seu tratamento, o médico te prescrever mais de um, te prescrever 2, e se essa doença tiver uma complicação e demorar 3, 4 anos, quanto que você não vai gastar? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que se conscientizar que não é um processo só. É um processo que, às vezes, vai te livrar de um custo maior no decorrer dos anos. Entendeu? Então, essa falta de informação, essa falta de diálogo, de você ter um advogado para você conversar, um advogado que entenda o assunto, um advogado especialista. Porque não adianta você ir no generalista. Entendeu? Não vai entender, entendeu? né? Uma vez um cliente me procurou e falou, eu preciso disso, eu não faço. Eu falei, mas você não é advogado? Eu brinquei com ele. Falei, quando você está com problema de coração, você vai no urologista ou no cardiologista? Eu fui no cardiologista. Eu falei, então você procura um advogado da sua área, eu posso até indicar. Entendeu? Porque a gente tem uma amplitude maior, não é porque a gente tem mais conhecimento do que o outro advogado, não, é porque a gente mexe com aquilo diariamente. Então a gente está acostumado com aquilo. Então é mais fácil da gente orientar. Com certeza, né? Com certeza. E um caso muito comum que acontece também, inclusive aconteceu comigo recente. Você às vezes vai fazer, a pessoa precisa... Aconteceu comigo 2 vezes esse caso. E eu nunca questionei também. Eu tive uma vez que eu precisei, minha esposa precisou fazer uma cirurgia, e recentemente aconteceu com o meu sogro também. Chega no hospital, precisa fazer a cirurgia, alguém do hospital mesmo fala, olha, tudo certo, o plano vai cobrir, só que tem uma taxa de não sei o quê... Enfim, instrumentador. Algumas nem sei o que é que eles falam, mas tem uma taxa que você tem que pagar aqui por fora um valor X. Isso é realmente, às vezes o pessoal fala até que não, é porque é algum instrumento, algum tipo de situação que você tem que alugar, não sei o que o plano não cobre. Realmente, é devido isso ou isso aí? Não. Até o instrumentador, que ele tá ali passando o instrumento, ele faz parte da equipe médica. O consumidor não é obrigado a pagar. A gente acaba pagando, e isso não é só vocês, isso já aconteceu comigo, porque às vezes é uma taxa de 100, 200, 300 reais e a pessoa não quer cobrar. Mas quem pagou, pagou indevido. O que paga-se indevido, segundo o código do consumidor, tem que ser devolvido em dobro, né? Você pode cobrar isso da operadora de plano de saúde, e isso a gente não precisa nem de muito longe. Isso aí a gente cabe no juizado, você não vai pagar custas, entendeu? Mas essa taxa de instrumentação cirúrgica, ela não é devida. Mas isso vai ser responsabilidade do plano ou do próprio hospital? Porque às vezes o plano está pagando e nem sabe que o hospital está cobrando. Pode então, acontecer? aí é o que a gente tem que averiguar. O plano de saúde está pagando? O que está cobrando é a diferença? Entendeu? Porque se não tiver, aí você não precisa pagar. Só que te gera um desconforto. Sim. Aí eu acho que as pessoas acabam pagando por conta desse desconforto, mas ela não é devida. Sim, não. Na minha época a taxa eu cheguei a pagar um valor alto. Da minha esposa foi uma cirurgia de apêndice. E tinha que fazer. Falou, não, tá tudo certo, o plano de saúde tá tudo ok, só que eu acho que foi R$ 1.200 uma taxa que eu tive que pagar, que eu nem sei do que foi. Caro. Foi caro. Falou, ó, tem que pagar R$ 1.200 numa taxa que é... Nem lembro o que foi o fundamento, mas paguei, porque você tá com uma pessoa ali precisando fazer uma cirurgia, você vai discutir? Não tem jeito. Então assim, o que eu falo, pagou, pede pra especificar o que é questão do plano de saúde. Entendeu? Porque o pessoal também tem que questionar pro plano de saúde se sentir pressionado e falar assim, pô, alguma coisa tá acontecendo. Por que o plano de saúde comete tanta arbitrariedade? Porque se você pegar de 100 negativos que dá, quantas pessoas vão buscar o direito? É mais fácil ele pagar. É mais barato para ele pagar na justiça, com todos os ônus, né, de sucumbências e custas, do que pagar agora. Ele vai ganhar um tempo para poder resolver. Quando a gente fala de negativo, a gente tem inúmeros casos que envolvem negativo. Tem, assim, ó, se você for enumerar, a gente fica aqui 2 dias falando. É complexo, entendeu? Os planos de saúde, eles cobrem o mínimo do mínimo do mínimo. Agora, toda cirurgia, por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia do coração, vai trocar uma válvula. Tudo isso tem que ser custeado pelo plano de saúde, inclusive os materiais para aquela cirurgia. Então, o plano de saúde não pode cobrar nada, porque a gente já teve problema. Né, que uma cliente minha, já idosa, hoje, para você fazer uma troca da válvula aórtica do coração, você não precisa mais abrir, né? E ela foi incorporada no rol da ANS em 2021. Então, esse novo procedimento.
Então, todos os cirurgiões de 2021, os planos de saúde cobria apenas a aberta. Só que já tinha uma outra que era feita por um catéter. Então, ela não tem corte. O catéter conduz a válvula, vai lá no coração, a grosso modo, né? E troca. Menos invasivo, não tem corte, recuperação mais rápida. E os planos de saúde negavam. Aí entramos com a ação, conseguimos eliminar. O plano de saúde foi lá, pagou a cirurgia, mas não pagou o material e nem os honorários médicos. Não adiantou. Não, na verdade, pagou os materiais e não pagou os honorários médicos. Hoje eu brigo para ela pagar os honorários médicos. Então, assim, o plano de saúde, a partir do momento que você internou ali, você não tem que ter custo nenhum. Internou de urgência para fazer uma cirurgia de apêndice, sem custo. O custo é do hospital, o hospital passa para o plano de saúde. Não existe você pagar nada. Diferença nenhuma. Interessante, E assim, isso é um problema sério, né? Porque normalmente você pega uma pessoa numa situação de muita fragilidade. Ou ela está ali com problema de saúde, ou está com algum parente, algum familiar com problema de saúde. E a gente sabe que hospitais, planos de saúde, eles não dão informações. Então você está ali dentro de um quarto ali e você está vendo só a movimentação da equipe médica ali. Você não sabe o que está acontecendo no administrativo. Não sabe. Se o plano está pagando, o que está pagando, o que não está pagando, como que está essa parte dos bastidores. E eles muitas vezes dificultam também acesso a essas informações, né? Muito difícil você conseguir acesso. A área médica ela é muito corporativista. Então, assim, eles trazem para nós só o que é superficial. Você pode ver que, às vezes, você precisa de um relatório médico ou precisa de um prontuário. Você não tem tanto acesso, né? Eles são muito corporativistas. Então, eles chegam, você está numa situação de vulnerabilidade. A pessoa internando, uma cirurgia de risco. Você vai brigar ali por conta de 300, 400, 1.200, 2.000, não vai. Entendeu? Então, assim, você acaba cedendo, né? A instrumentadora é a que menos é responsável por isso, né? A gente tem que tentar saber quem que é o responsável, porque o plano de saúde é obrigado a pagar. Por isso é importante de um advogado, né? Você não faz uma cirurgia sem ter a pessoa para te passar o instrumento. Não, né? Não tem jeito, né? Porque se fosse assim, você falava assim, ó, eu conheço o instrumentador, eu vou trazer alguém da minha confiança. A equipe médica não vai deixar, né? A equipe médica, ele tem a equipe médica dele formada, enfermeiro, o cirurgião, o anestesista, tá ali com aquela equipe médica, eles não deixam ninguém entrar. Se eu não tenho o poder de escolha, eu não tenho o poder de barganha. E é um contrato de adesão, então como é que você discute isso? Não tem jeito, né? Aquela vontade, na hora que você assinou o contrato, ela não é uma vontade exarada com o seu consentimento 100%. Você assinou porque não tinha como. Entendeu? Então, assim, ele não pode isso é básico, ele não pode transferir para o consumidor o risco da atividade. E o instrumentador faz parte da equipe médica. Então, logo, a responsabilidade é do plano de saúde. Né? Ou da equipe médica ali. E principalmente numa situação de vulnerabilidade, né? Igual a gente falou, né? Você tá ali, já tem um contrato de adesão. Você não tem tempo para pensar. Você tem que ir ali do jeito que deu, do jeito que vai. Rapaz, os direitos do usuário do plano de saúde, ele é tanto que, vamos supor assim, ó, num passado agora de pandemia, a pessoa precisava de leito hospitalar, mas não tinha na rede credenciada, o plano de saúde é obrigado a te colocar numa outra rede, nem que seja fora da sua área de cobertura. E tivemos vários casos, porque no ápice da pandemia, em setembro de 2020, por exemplo, você não achava dentro da base credenciada leito hospitalar. Então muita gente ia para onde? Os hospitais igual o Orion. E os planos de saúde eram obrigados a custear. Então nós temos processo hoje ainda em tramitação que a justiça está determinando, olha, e isso está na lei. Os casos que os planos de saúde são obrigados a custear fora da base credenciada. Falta de leito hospitalar, falta de profissional habilitado para aquela doença. Então, assim, o consumidor tem que ficar atento porque ele tem um monte de direitos e às vezes ele não sabe. Justamente. Muita coisa. Doutor, bacana demais nosso bate-papo. Acho que assim, muita informação de qualidade para muita gente. Eu mesmo aprendi muita coisa aqui que eu não fazia nem ideia. Hoje eu já vou ficar mais esperto agora com meus direitos. Te agradecer mais uma vez. O podcast é bom que o tempo passa rápido, a gente nem vê, né? Passou 1 hora de bate-papo e a gente nem percebeu que foi tanto tempo. Mas te agradeço mais uma vez. Estamos à disposição aqui, principalmente para tratar de um assunto tão importante. E para finalizar, eu quero só que o senhor dê uma dica, até para o nosso público de consumidor aqui,
justamente sobre os direitos deles para essa área de saúde, dentro da sua área. Dê uma dica aí que você acha importante, pertinente para o dia a dia do consumidor. Olha, eu que agradeço o espaço. E a dica que vai para o consumidor é o seguinte: não se deixe levar pela negativa. Teve uma negativa? Procura o seu direito, procura o advogado, procura o PROCON, procura a Defensoria Pública, mas não se deixe levar pela negativa. Não ceda ao não da operadora de plano de saúde. Teve uma negativa? Questione, porque na maioria das vezes, em caso, quase 100%, essas negativas são indevidas. Fica aqui a minha dica. Perfeito, doutor. Grande Muito abraço, obrigado. então. Agradeço muito e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Deu aí? Passa rápido, não passa? Pode.